Um tigre contra um elefante. Como é que um país aparentemente indefeso derrotou a maior potência militar do mundo? De que forma aconteceu essa derrota? E o que tudo isso tem a ver com histórias e quadrinhos e super-heróis? Quer saber essas respostas? Então fica até o final do vídeo que eu vou te falar tudo isso e te explicar um pouco mais sobre a Guerra do Vietnã. Tranquilo, galera? Tudo bem com vocês? Professor Vinícius por aqui, e hoje eu vou comentar sobre uma guerra que aconteceu dentro do contexto da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã. Mais um embate entre capitalismo e comunismo que dominou e polarizou o mundo durante todo esse período. Essa história começa na Guerra da Indochina, que ocorreu entre os anos de 1946 a 1954. Os atuais países do Vietnã, Laos e Camboja eram uma colônia da França desde 1850 e eram conhecidos como Indochina Francesa. Durante a Segunda Guerra Mundial, a França perde o controle sobre essa região, que fica na mão dos japoneses. Com a derrota do Japão e o fim da Segunda Guerra Mundial, esse território volta para a mão da França. Só que dentro do país já havia surgido um movimento de independência liderado por Ho Chi Minh. Guardem bem esse nome, pessoal, ele vai ser muito importante daqui para frente. E esse cara declara guerra aos franceses. Enfraquecidos com a Segunda Guerra Mundial, a França acabou não tendo força e foi derrotada perante os vietnamitas. Segundo o general Nguyen Giap, essa pronúncia fica por minha conta, tá, pessoal? Seria uma guerra entre um tigre e um elefante. Na ideia dele, dessa tática, seria uma tática de guerrilha, onde, por exemplo, o tigre, como não teria forças para confrontar diretamente um elefante, ele atacaria pelas costas, viria pelo mato, viria de noite e aos poucos ele iria ferindo e mataria esse elefante com o decorrer do tempo. Foi exatamente isso que eles fizeram com os franceses e o que eles fariam com os Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Após a Guerra de Independência contra a França, surgem 4 países: o Laos, o Camboja, o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte. O Vietnã do Norte fica sob um regime comunista e o Vietnã do Sul sob um regime capitalista. O Vietnã do Sul, logo após a sua independência, sofre um golpe e um governo altamente autoritário que persegue religiosos e opositores é instaurado dentro do país. Isso leva a um enorme descontentamento dentro da população e faz com que um grupo de guerrilheiros apareçam. São os chamados Vietcongs, que mais tarde se aliariam ao governo do norte e tentariam tomar a parte sul, unificando o país num regime comunista. Os Estados Unidos, quando ficam sabendo disso, inicialmente atuam de forma discreta, usando a CIA e mercenários para ajudar a parte sul do país. Depois disso, começa a enviar suplementos e armamentos diretamente ao Vietnã do Sul. Em 1964, porém, essa história mudou. Após um suposto ataque a um contratorpedeiro americano, o USS Maddox, por parte de norte-vietnamitas, os Estados Unidos decidem invadir tropas diretamente ao país do sul para combater o governo do norte e os Vietcongs. É interessante notar que os americanos não declaram guerra ao Vietnã do Norte. Eles simplesmente enviam milhares de soldados, porém, eles simplesmente falam que vão ajudar a parte sul a se defender desse governo terrorista, desse governo comunista que estava tentando acabar com a paz do Vietnã do Sul, que já estava sob um regime altamente ditatorial. As operações dos Estados Unidos dentro do Vietnã podem ser divididas em 2 grandes fases. A primeira fase é a Operação Rolling Thunder, que consistia em um grande bombardeio sobre os territórios da fronteira onde estava tendo o conflito e sobre pontos específicos dos Vietcongs. Um exemplo disso foi o Laos, que era usado como uma base dos Vietcongs para operações. O Laos foi o país mais bombardeado do mundo até hoje e foi usado durante toda a Guerra do Vietnã 3 vezes mais explosivos do que toda a Segunda Guerra Mundial, galera. A segunda fase dessa ofensiva foi conhecida como Seek and Destroy, que em português nós podemos traduzir como procurar e destruir. Tem até uma música do Metallica com esse nome, se vocês quiserem conferir é bem bacana para quem gosta de rock and roll. Essa tática consistia em abrir grandes clareiras em florestas e plantações para que os helicópteros dos Estados Unidos pudessem descer, os americanos fizessem a missão,
retornassem rapidamente aos helicópteros e voltassem para sua base. Essas áreas, essas clareiras, eram abertas com bombas napalm, que eram bombas incendiárias, ou com o famoso agente laranja. O agente laranja, galera, ele é um composto químico que simula o envelhecimento das plantas. Então, quando ele cai em contato com a pele humana, ele inicialmente não tem nenhum dano. Porém, a longa exposição a essa substância, ela leva ao aparecimento de câncer e a má formação de fetos de pessoas que viriam nascer nas próximas gerações. E esses problemas acontecem até hoje. Nas plantas, assim que essa substância cai sobre a planta, ela seca, simula como se estivesse morrendo e cai. Isso afetou diretamente também a produção de alimentos da parte dos vietnamitas. O Vietnã é um país com grandes florestas tropicais, com um clima muito úmido e muito quente. Os americanos não estavam acostumados com esse tipo de clima e também não conheciam muito bem o território. Isso ajudou muito os vietnamitas porque conheciam bem o seu local, né, a sua geografia, e também eles podiam armar armadilhas e emboscadas para atacar os Estados Unidos e os seus aliados. O constante bombardeamento fez com que os vietnamitas desenvolvessem complexas redes de túneis. Dentro desses túneis, os vietnamitas tinham dormitórios, refeitórios, depósito de armas, passagens secretas e até mesmo enfermarias. Quando os Estados Unidos descobrem isso, eles começam a treinar tropas de soldados pequenos. Era hora do soldado baixinho brilhar. É sério, galera, o cara não podia ser muito grande, nem muito parrudo, nem muito forte, porque se ele entrasse no buraco, ele provavelmente ficaria entalado e ele provavelmente morreria e comprometeria toda a missão. Eu não sei que ideia é essa também de entrar dentro do buraco. Se os caras estavam lá pra destruir tudo, por que os caras não tacavam bomba lá dentro e acabava, né? Bom, vai entender o que os Estados Unidos estavam pensando nessa hora. Resumindo o que estava acontecendo. Os vietnamitas saíam no meio do nada, de buracos, da floresta, tinham animais que atacavam os Estados Unidos, armadilhas, e daí eles apareciam do nada, atacavam os caras, desapareciam nesses túneis e reapareciam em vilas, como pescadores, como coletores ou como meros cidadãos indefesos. A partir disso, os Estados Unidos começou a matar e destruir vilas inteiras porque ele não estava conseguindo mais distinguir quem era seu inimigo. Como os vietnamitas, os Vietcongs, eles eram um grupo guerrilheiro, eles não usavam uniforme. Então os Estados Unidos chegavam lá e matava todo mundo. Tem até essa famosa foto aqui, onde essa galera aqui está fugindo de um ataque dos Estados Unidos. E essa menininha do meio aqui pelada, que está correndo pelada, ela está viva até hoje e é uma importante ativista dos direitos humanos da ONU. Os Estados Unidos perceberam que era muito difícil vencer essa guerra, muito mais do que eles esperavam no começo, e que para vencer de fato, eles teriam que exterminar quase a população inteira do país. Essas atitudes de atacar vilas inteiras acabou pegando muito mal com a opinião pública dentro e fora dos Estados Unidos, fora a ficha que estava começando a cair de, como eu havia dito antes, que o conflito não seria vencido facilmente. A Guerra do Vietnã, pessoal, foi uma das primeiras guerras a serem televisionadas. Por isso eu disse que havia uma cobertura mundial, uma opinião pública mundial sobre o que estava acontecendo lá dentro. Inclusive, teve um brasileiro que acabou cobrindo essa guerra e ele acabou perdendo a sua perna pisando numa mina. Foi o jornalista José Hamilton Ribeiro, que depois disso trabalhou muito tempo no Globo Rural e hoje em dia está aposentado, mas ainda está vivo. Dentro dos Estados Unidos, a pressão da opinião pública começa a aumentar, como por exemplo os movimentos hippies e os movimentos dos Panteras Negras, que eram totalmente contrários à Guerra do Vietnã e foram muito importantes para a formação de opinião dentro e fora dos Estados Unidos e também uma grande forma de protesto. Voltando para o conflito do Vietnã, talvez o evento mais desmoralizante e mais decisivo dentro da guerra foram as ofensivas do Tet. O Tet é a comemoração do Ano Novo Lunar lá no Vietnã e é a data mais importante dentro desse país. Nessa ocasião, foi acordada uma trégua de 2 dias para as festividades. Porém, galera, o líder da parte norte, o Ho Chi Minh, meteu o louco e armou uma mega operação secreta para essa data. Mais de 80 mil norte-vietnamitas e Vietcongs atacaram de forma surpresa e simultânea cidades importantes do sul
inclusive a capital Saigon, chegando até mesmo a tomar a embaixada dos Estados Unidos. Mesmo que após algumas horas apenas os Estados Unidos tenham retomado a sua embaixada e dias depois essas cidades voltaram ao controle do sul e dos Estados Unidos, isso pegou muito mal, foi muito desmoralizante dentro e fora dos Estados Unidos e acabou sendo um ponto decisivo. Por quê? Porque dentro dos Estados Unidos a imagem que estavam passando é que eles estavam vencendo a guerra. E do nada, de um dia para a noite, o Vietnã do Norte havia tomado a capital do Sul e até mesmo a própria embaixada americana. Foi um choque e uma gota d'água. Então os americanos, a partir disso, começaram a se questionar ainda mais o que eles estavam fazendo lá naquele país distante que pouco tinha a ver com eles, gastando dinheiro e vidas. Então, no ano de 1973, ocorrem os Acordos de Paris, onde os Estados Unidos se comprometem a deixar o conflito e apoiar apenas indiretamente, com armas e suprimentos à parte sul, a exemplo do que a China e a União Soviética já faziam com a parte norte desde o início do conflito. Em 1975, o que ocorre é que os Estados Unidos acaba deixando de lado essa ajuda, encerra essa ajuda, e a parte norte acaba vencendo e tomando a parte do sul, unificando o país sob um regime comunista. O tigre havia vencido o elefante. Embora a maioria dos combates militares havia sido vencido pelos Estados Unidos e o número de mortos dos americanos era muito menor do que o dos norte-vietnamitas, vamos usar o conceito do estrategista prussiano de guerra von Clausewitz, que diz que a guerra é a continuação da política por outros meios, e no campo político os Estados Unidos saíram derrotados. Por quê? Porque o objetivo principal, que era impedir a unificação e a expansão do comunismo, não foi atingido. Alguns filmes retratam os acontecimentos desse período, que marcou uma geração dentro dos Estados Unidos. Eu vou indicar alguns deles para vocês agora. Forrest Gump, Apocalipse Now, Nascido em 4 de Julho, Platoon e o Rambo. Bom, se vocês gostam de filmes históricos, então eu acho que essas indicações já valem um joinha, não acha não? Então já capricha aí e deixa só o joinha para me ajudar também. Eu havia comentado no começo do vídeo sobre super-heróis, história em quadrinhos e a sua relação com a Guerra do Vietnã. Assim como os filmes, muitas histórias em quadrinhos e super-heróis foram derivados desse conflito. Por exemplo, o Watchmen de Alan Moore, ele acaba vencendo a guerra com o Dr. Manhattan. O Wolverine, embora tenha sido criado na Segunda Guerra Mundial, também tem suas missões dentro da Guerra do Vietnã. Existem também edições do Homem de Ferro dentro desse conflito. E temos o próprio Justiceiro, que é um veterano da Guerra do Vietnã que retorna para os Estados Unidos. Galera, obrigado de coração a todos vocês que ficaram até o final do vídeo. Semana que vem tem mais conteúdos para vocês aqui. Eu não vou parar, galera. Eu vou trazer sempre mais conteúdos de história e atualidades para vocês aí ficarem bem informados. E eu conto com a inscrição e com o like de vocês, galera, para me motivar e me ajudar a trazer mais vídeos para vocês. Obrigado e até semana que vem.